A gente não cansa de falar sobre The Handmaid's Tale, ainda mais agora que estreou a segunda temporada com 2 tapas na nossa cara. Fala, meu povo! Se você não sabe que nós somos apaixonados por The Handmaid's Tale nesse canal e nessa vida, então já se situe. Se você nunca ouviu falar nessa série, se você nunca viu nenhum dos nossos vídeos sobre The Handmaid's Tale, clica aqui na descrição que eu vou deixar os links aqui. Se eu não me engano, já tem até playlist. Então dá uma olhadinha aqui na descrição que vai estar tudo bonitinho pra você. E já aproveita para deixar o seu like nesse vídeo, caso você também seja apaixonado por The Handmaid's Tale ou se você tá conhecendo a série agora através desse nosso vídeo maravilhoso. Se você ainda não assistiu The Handmaid's Tale, assista. Eu tenho alguns comentários sobre a segunda temporada já pra fazer, vou fazer mais pro final desse vídeo. Não precisa se preocupar com spoiler. Se eu quero te convencer a assistir a série, eu não posso te entregar nada, que ela é simplesmente fenomenal e ela vai te encantar com toda certeza se você for homem, se você for mulher, independente. Você vai ficar apaixonado pela trama da série. Não é à toa que ela é uma das séries mais premiadas dos últimos tempos lá fora. Acabou de ter a terceira temporada confirmada antes mesmo de chegar na metade da segunda temporada de exibição, porque ela quebrou todos os recordes de audiência lá nos Estados Unidos. Mas vamos falar sobre a segunda temporada. Na semana passada, a temporada estreou no streaming Hulu, que é um streaming americano que infelizmente ainda não chegou aqui no nosso país. Por motivos contratuais, várias tretas desse mundo do entretenimento, mas enfim. Temos aí aqueles caminhos maravilhosos e escusos da internet para assistir as coisas que ainda não chegaram aqui, que deixa a gente com comichão de ansiedade ao ponto da gente não conseguir segurar nossa ansiedade para assistir de uma vez quando tá passando lá fora. Então, The Handmaid's Tale é uma série de distopia que foca muito exclusivamente na questão feminina do mundo. São diversas visões diferenciadas de diversas personagens femininas que até um determinado momento de suas vidas viviam uma vida normal, como a nossa, vida normal, capitalismo, vida moderna, trabalhando, tendo filho, casando, mulheres com mulheres, mulheres com homens, mulheres com unicórnios, mulheres com quem elas quiserem ficar no universo, porque elas podem, porque elas são livres, porque o mundo é livre. Até que acontece uma revolução pelos filhos de Jacó. Daqui a pouquinho eu vou explicar, tem um glossário básico para você entender The Handmaid's Tale, e quando eu terminar essa explicação inicial, eu vou te dizer o que é esse glossário básico. Vou te explicar vários termos que são importantíssimos para você entender o que é a história dessa série. Mas então acontece essa grande revolução, e aí funda-se a República de Gilead, que é o antigo Estados Unidos. Na real, agora existe uma divisão da sociedade que não é de castas como a gente viu em Divergente, em Jogos Vorazes. A divisão que acontece não é tão simples e ela não é aquela coisa básica que a gente vê em outras produções, tipo ricos e pobres. Não, o objetivo base dessa revolução e dessa nova formação de sociedade é popular o país. Já que com a modernidade da nossa vida, cara, o paralelo é muito verdadeiro e é muito com a vida real aqui que a gente tem. E é por isso que essa série beira o assustador. O objetivo dessa sociedade nova é fazer com que as mulheres comecem a ter filhos novamente. Porque com todos os métodos contraceptivos, com toda a vida moderna da mulher trabalhando, estudando e tudo mais, acontece que o número de crianças sendo colocadas no mundo diminuiu. E isso é prejudicial para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Isso é básico, você aprende na escola, enfim. Tem estudos mais aprofundados sobre isso, mas essa é uma das consequências negativas da modernidade para a mulher, vista como uma das responsáveis máximas para colocar filhos no mundo, não é verdade? Afinal, só a gente pode engravidar. Homem ainda não tá podendo fazer esse negócio. Mas aí, a série na primeira temporada te apresenta 2 personagens principais, que é a Offred, que antigamente, quando era Estados Unidos, se chamava June, e a Offglen, que é interpretada pela maravilhosa Alex Bledel, a nossa Rory Gilmore do nosso coração. Então, as duas têm passados muito distintos, mas ao mesmo tempo muito semelhantes. Na verdade, você começa a reparar que existe um padrão feminino de vida que foi meio que subjugado ali naquela nova sociedade. Então, vamos pro glossário básico para você entender como funciona os filhos de Jacó e a República de Gilead. Começando pela República de Gilead, que é o antigo Estados Unidos, então é um país inteiro que agora recebe o nome de República de Gilead, e ela mudou de nome porque agora ela é administrada pelos filhos de Jacó e ela tem novas leis. Ela não atende pelas leis de democracia que meio que permeiam pelo mundo inteiro. Ela tem leis
leis específicas baseadas na doutrina dos filhos de Jacó. Quem são os filhos de Jacó? Ela é uma organização secreta que ainda não está muito claro qual é o objetivo principal dela, além de povoar a República de Gilead. Então a gente ainda está conhecendo um pouquinho de como funciona essa organização. Na primeira temporada a gente tem uma noção básica de como funciona e quais são os objetivos, e agora na segunda temporada a gente está tendo a oportunidade de ver como essa revolução aconteceu. A primeira temporada dá a sensação que foi uma coisa meio que da noite pro dia, e isso é meio que ruim da gente ter como visão pra série, porque assusta demais você acreditar que da noite pro dia todos os seus direitos podem ser privados de você. Na segunda temporada a gente entende como isso aconteceu e a gente fica um pouco mais calmo, a gente respira um pouco mais fundo, então siga em frente que vale a pena. Quem são as Aias, que a gente conhece duas incríveis na primeira temporada, que é a Offred e Offglen. São mulheres férteis, provavelmente ali entre os seus 20 e 30 anos, no auge da fertilidade, prontas para procriar sem fim. Elas são enviadas para casas de um comandante que tem uma esposa que é infértil. E elas fazem todo um ritual de procriação ali para poder engravidar, e elas são responsáveis por dar à luz ao filho que vai ser criado pelo comandante e pela esposa. Elas se vestem de vermelho, elas não podem olhar pra frente, olhar pro lado, elas têm que andar assim, tipo, até com um negocinho assim na cabeça que tapa a visão delas, sabe? É bem estranho o jeito que elas vivem. Elas são doutrinadas pela tia Lídia, daqui a pouco eu explico quem é a tia Lídia, qual é o papel da tia Lídia, mas a ideia é que a Aia perca a identidade dela. Então, quando ela é enviada pra casa de um comandante, ela passa a se chamar Off e o primeiro nome do comandante, no caso, o primeiro sobrenome. Nesse caso, a nossa atriz principal é a Elizabeth Moss, que interpreta a antiga June, atual Offred. E várias outras Aias na primeira temporada. Tem a Janine também, que eu não lembro agora qual é o nome dela de Aia. Mas enfim, todas perdem sua identidade e passam a ser Aia eternamente, servindo comandantes, esposas e obedecendo tia Lídia. Os comandantes são os líderes dessa organização secreta chamada Filhos de Jacó, e eles se vestem basicamente de roupas bem escuras, todos de uma forma muito padronizada também. Não existe moda nessa sociedade. Daí vem as esposas, que são as servas dos filhos de Jacó. Elas são as esposas dos comandantes e são as responsáveis pela criação dessa nova sociedade, dessa nova leva de crianças que está chegando aí na República de Gilead através de gravidez de Aias. E elas se vestem de um azul escuro, um azul bem escuro, beirando aquele verde musgo. É um azul meio verde, é um tom meio estranho. Elas ficam apagadas na sociedade, por mais que elas sejam mulheres muito finas e muito ricas. As martas são as serviçais das casas dos comandantes e das esposas. Elas são simplesmente empregadas da casa dos comandantes. As tias, na verdade a gente conhece a tia Lídia na primeira temporada, elas são as responsáveis pelas Aias. Elas doutrinam as Aias e elas são mulheres muito assustadoras. Elas me lembram muito as generais dos campos de concentração da época do nazismo. Quem já assistiu conteúdos sobre o nazismo, documentários, filmes, vai saber do que eu tô falando. Elas se vestem inclusive de marrom, que é pra ter uma referência bem militar mesmo no jeito delas agirem na série. Aí você tem também pessoas que são homens chamadas de olho. Eles são literalmente espiões da galera que comanda essa República de Gilead. Eles vivem ao lado dos comandantes, das esposas e das Aias, e eles estão ali pra garantir que a lei seja executada, que ela seja cumprida e seguida por todos. Só que os olhos também são humanos, e aí a gente vê várias reviravoltas na série com relação a tias que pensam diferente, Aias que tentam se rebelar, esposas que não concordam muito, comandantes que vão além do que podem e olhos que fingem que não estão vendo as coisas às vezes. Os anjos são os soldados da República de Gilead. Eles circulam pela sociedade, meio que verificando o que está acontecendo pelas ruas, para garantir que ninguém faça nenhuma besteira por um beco, numa esquina, entendeu? Escondido de seus comandantes e de suas esposas e dos olhos, porque as Aias, elas têm os momentos de ir aos mercados, de ir pra rua. Então eles garantem que as leis sejam cumpridas pelas ruas de Gilead. Quando qualquer pessoa da República de Gilead se encontra, eles se cumprimentam com God bless the fruit, bendito seja o fruto, e a resposta para esse cumprimento é May the Lord open, que o Senhor possa abrir. Enfim, é tudo focado na procriação mesmo e povoar a terra de novo. E quando eles vão se despedir, geralmente eles falam under his eye, ou sob seu olhar, né? O olhar de quem? Desse Deus aí que quer que a gente povoe a terra a qualquer custo. Quando alguma aia comete algum erro, não executa as suas funções, elas são ou assassinadas em praça pública pelas outras aias a comando de uma tia, ou elas são enviadas para a colônia, que é um lugar que mexe com lixo tóxico e que o tempo de vida ali
é muito curto, então elas são enviadas para trabalhar em prol da República de Gilead e para morrer a curto prazo. O fato é que na primeira temporada, a gente é apresentado por um mundo distópico muito semelhante ao nosso, muito próximo do nosso. E isso assusta bastante. Eu passei mal algumas vezes vendo a primeira temporada e agora, com a estreia da segunda temporada lá nos Estados Unidos, ele apresenta um pouquinho a mais do que a gente viu na primeira temporada. Conteúdos que são menos assustadores, que abrem nossos olhos para que a gente observe os detalhes da nossa sociedade. Mudanças de leis, pra gente pensar em quem a gente vai votar, por exemplo, dependendo do ideal político daquela pessoa, do que ela espera para as mulheres e pro futuro. Porque um golpe político não acontece da noite pro dia. É isso que fica muito claro em The Handmaid's Tale. E abre muito os nossos olhos pro que a gente quer pro futuro da nossa sociedade. Abre muito os nossos olhos para o que nós, mulheres principalmente, esperamos para o nosso futuro. Qual é o nosso propósito e até que ponto a gente pode decidir o que a gente quer para nossa vida. Até que ponto a sociedade demanda o que a gente tem que ser. O que é socialmente aceitável pra gente ter e viver no nosso dia a dia. Enfim, The Handmaid's Tale é uma série política, é uma série que traz conceitos filosóficos do universo feminino de um modo geral muito sérios e muito importantes, principalmente para as mudanças que a gente está solicitando agora para nossa sociedade. Todos esses movimentos feministas que lutam pela igualdade, pela humanidade, pelo humanismo das relações, The Handmaid's Tale traz conteúdos muito relevantes para todas essas discussões. Assista The Handmaid's Tale. A primeira temporada foi exibida recentemente pelo Paramount Channel aqui no Brasil. Se eu não me engano, agora eles estão reprisando essa temporada. E a segunda temporada eu espero que chegue muito em breve aqui no Brasil. Eu acho que isso vai acontecer pouco tempo depois que a Hulu terminar de passar lá nos Estados Unidos. Torço para que isso aconteça, para que a gente não fique tão atrasado assim do que tá rolando lá fora. Comenta aqui embaixo se você ama The Handmaid's Tale também. Se você quer vídeo toda semana comentando como tá a segunda temporada. Eu já assisti os 2 primeiros episódios. Hoje ou amanhã eu devo assistir o 3º episódio dessa segunda temporada. E se vocês quiserem review semanal dessa série, me avisa, que é uma série que eu sou completamente apaixonada e falar sobre ela vai ser um grande prazer aqui com vocês. Beijo, se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Tchau!